Os números que a gente conheceu hoje do IBGE mostram que, de fato, o ímpeto da atividade do setor de serviços parece estar diminuindo. Mas tem uma coisa que não perde o gás: a inflação desse setor. E os próprios dados do IBGE comprovam essa leitura, que também é vista no IPCA. Vamos aos números. A gente separou uma telinha aqui com a evolução da atividade, que é a linha vermelha, ou seja, quanto o setor cresce, e a receita, que é a linha verde, que é quanto o setor fatura. E a diferença, quando a receita é maior do que o volume de atividade, indica que os preços estão crescendo mais do que a atividade. Ou seja, o setor cresce, mas os preços estão crescendo muito mais. Enquanto o setor de serviços cresce a um ritmo próximo de 2%, 2,5% nos últimos 12 meses, os preços estão girando a uma velocidade de 7% em 12 meses. Portanto, o preço cresce muito mais do que a atividade, sinal de que a demanda pelos serviços como cabeleireiro, hotel, tudo aquilo que você imaginar está crescendo com mais força do que o setor pode oferecer ao consumidor brasileiro, que está com o bolso, não sei se cheio, mas disponível pelo menos. Hora da análise para analisar este cenário do setor de serviços. Estou com ela, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lucinda, o setor de serviços é a grande causa da dor de cabeça do Banco Central e da política monetária. Quando vamos resolver esta treta para permitir a queda do juro? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. O serviços é sempre aquela pedrinha no sapato do Banco Central, porque, como foi dito aqui, é muito mais difícil você controlar com a taxa de juros. Para você conseguir fazer um efeito direto sobre preços de serviços, você precisa diminuir muito a renda das pessoas. Quer dizer, não depende de crédito, depende de dinheiro mesmo, de, como você falou, bolso cheio. E o que parece é que as pessoas continuam realmente tendo, e não só o que parece, são os números do mercado de trabalho confirmam isso, que a renda continua forte a ponto de alimentar aí esse setor. Agora, claro, né, Fernando, que tem... Eu estou te chamando de Fernando porque não sei por quê. Na Kagawa. Mas é claro que tem um combustível extra nesse setor que alimenta, que impulsiona esse setor, que são as medidas de impulsionamento da renda, as medidas públicas, né, a política pública. E tem uma dessas medidas adotadas recentemente que a gente ainda nem viu fazer efeito, que é a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil. Quem ganha R$5 mil vai ver imediatamente no bolso R$300 de sobra ali, né? Vai sobrar no contra-cheque. Tem ali uma sobrinha de R$300. E aí as contas apontam para algo como 25 bilhões de reais entrando na economia. Esse dinheiro pode pagar dívida, pode virar consumo, e se pagar dívida, provavelmente para liberar a pessoa para tomar um novo crédito. Então, esse é um ponto difícil para o Banco Central, porque tem dinheiro entrando, tem renda chegando no bolso das pessoas, e isso tem explicado aí esses números todos que a gente está vendo. Mesmo com alguma desaceleração dos serviços, os preços ainda estão bastante aquecidos. Então vamos separar a nossa conversa, Lucinda, em duas partes aqui. A primeira, olhando o dado que a gente conhece até agora. Essa disponibilidade no bolso do consumidor, ela está sendo gerada por quais motivos? Por que as famílias estão com grana para gastar, por exemplo, no cabeleireiro, no hotel, no restaurante, a despeito de o mercado de trabalho começar a dar alguns sinais ali de acomodação? É a inflação menor? O que está gerando esta grana no bolso dos consumidores? Primeiro que o mercado de trabalho, embora tenha
algum sinal de alívio. A verdade é que ele ainda está muito aquecido. E aí a gente tem que levar em consideração toda a transformação que está havendo na economia. Lu, você estava dizendo que a renda ela tem crescido porque o mercado de trabalho está aquecido, né? Continua aquecido, e além disso a gente teve uma mudança estrutural mesmo, com esse negócio aqui que a gente carrega no bolso, que tem feito com que muita gente tenha uma ocupação e ela não é desprezível, por exemplo, o pessoal dos aplicativos e tal. Isso explica onde estamos. E agora, a partir do dia 1º de janeiro, a isenção do imposto de renda vai aumentar a pressão sobre os serviços? Isso pode, de alguma maneira, atrasar o início do corte de juro, por exemplo? Essa é a pergunta que todos os economistas estão se fazendo. Tem uma ala dentro do mercado que entende que, se for levar ali ao pé da letra, ao livro-texto, ainda é prematuro defender um corte de juros imediatamente, justamente por conta dessa inflação de serviços, que não começou a desacelerar como é preciso, e porque você tem ainda um cenário, embora já tenha havido aí um alívio, né, uma retração modesta no setor de serviços, ainda esse processo ainda não começou de forma consistente. E aí, ouvindo aqui o ministro Fernando Haddad, eu não posso deixar de comentar uma coisa curiosa, que ele traz essa ideia de que ele foi criticado, que o dito mercado financeiro criticou o governo por ter optado por fazer a reforma tributária e não por ter cortado gastos, como se uma coisa eliminasse a outra, como se fosse uma escolha, uma coisa ou outra. E a gente sabe que não é bem assim. Então, sem dúvida alguma, essa estratégia de você aumentar gastos e aumentar a receita, obviamente, para financiar esses gastos, isso tem como resultado esse mercado aquecido, essa economia aquecida do jeito que a gente viu, sustentando a inflação. A gente comemorou, né, Naka, o fato da inflação de 2025 ter ficado dentro do intervalo da meta. No entanto, grande parte da contribuição positiva da inflação veio provavelmente do câmbio, da valorização do real. Então, alimentos contribuíram muito, por exemplo, os preços, as commodities tiveram uma desvalorização e também ajudaram a aliviar a inflação. Combustíveis são um item que tem muito peso, especialmente na indústria, né? Tem uma contribuição importante de custo dentro da indústria. Mas até quando a gente vai conseguir contar com isso? Isso não está nas mãos do Banco Central. Por isso é um desafio tão grande e é uma pena que a gente fica aqui falando que precisa o mercado de trabalho desaquecer para que a inflação convirja, enfim, para a meta, como se isso fosse uma coisa positiva. Claro que não, mas o fato é que a gente vive hoje uma situação, e eu acho que os números de serviço confirmam isso, de um certo desequilíbrio, na medida em que você tem preços de serviços tão elevados, com uma taxa de juro tão alta e atrapalhando aí, né, a vida dos investimentos, a melhora das condições para a oferta e o próprio custo do Tesouro Nacional. E olhando para 2026, porque sim, 25, né, Lucinda, como você mencionou, né, o câmbio acabou tendo um papel importante nessa desinflação. O câmbio, nesse caso, é muito o que aconteceu com o dólar lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, né? Foi a desvalorização de mais ou menos 10% do dólar que aconteceu em todo o mundo. Isso não vai se repetir em 2026. Aí, ao mesmo tempo, nós temos esta injeção do imposto de renda, da nova tabela do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000. Isso é dinheiro na veia, é consumo na veia. Aí temos a ampliação da isenção da conta de luz, tem ampliação do programa de Vale Gás, tem o Pé de Meia, tem uma série de iniciativas do governo para aumentar a disponibilidade de recursos na economia. O presidente Lula bate muito nessa tecla, né? Economia boa é quando o dinheiro está circulando. Será que o Banco Central vai encontrar espaço mesmo assim? Acho que tem um clamor no mercado para que ele encontre esse espaço. Então, o que a gente nota é que toda vez que tem algum dado ou mostrando uma atividade um pouco mais fraca, uma melhora da inflação, o mercado de juros futuros reage bem, né? Reforça, aposta em corte. Mas tem muita gente no mercado que acha que é complicado, que ainda não dá para ter certeza de que vai ter um corte de juros ou no... Pode até começar o corte de juros, mas talvez numa dose mais branda do que o mercado gostaria, do que as pessoas gostariam, enfim.
e que essa taxa pode cair até 12% ao ano, que ainda é muito alta, ainda é bastante pesado. Então, essa discussão sobre, afinal de contas, vai dar para cortar ou não, isso está mobilizando muito o mercado financeiro nesses dias. É sobre isso que as pessoas estão falando, porque os números, de fato, ainda não estão dando segurança. O próprio Banco Central está mantendo cautela ali na sua comunicação. Então, você mencionou uma série de medidas que já foram tomadas, medidas de aumento de renda, e a gente não sabe o que virá além disso. Essa também é uma outra preocupação. Ano eleitoral, o que mais pode acontecer nesse aspecto? Que outro tipo de injeção de recursos pode acontecer? Dá para dizer, Lucinda, que usando a linguagem do Banco Central, né, que eles fazem aquele balanço de riscos, dá para dizer que, olhando o que a gente tem de agora em diante para o ano, o balanço de riscos é mais inflacionário do que desinflacionário? Uma variável que põe dúvida nessa afirmação é o dólar. Então, a gente viu, essa situação aí de embate entre o Trump e o Banco Central americano, o Jerome Powell. A gente até falou bastante sobre isso ontem. E a gente entende que essa situação pode enfraquecer adicionalmente o câmbio. O que vai contra também esse movimento de enfraquecimento do dólar e, portanto, valorização do real, por outro lado, é a balança comercial também. A gente tem dúvidas aí sobre... A gente está vivendo um monte de guerra de complicações, aí vamos dizer assim, comerciais. Né? Então, a China impôs cotas ali para importação de carne bovina, que é um item importante na nossa pauta. O próprio governo, a gente já começou a entender que tem algum efeito também sobre o volume de exportações dos produtos taxados pelos Estados Unidos. Então, tem muitas dúvidas em relação a isso. Eu diria que hoje a visibilidade sobre esse cenário aí para a inflação ainda não é muito grande, ainda tem bastante nebulosidade, portanto, e é isso que mantém o Banco Central super cauteloso para começar a cortar os juros, no momento em que o mundo todo já está fazendo isso. Muito bem, na dúvida, o Banco Central vai preferir manter a tesoura guardadinho, sem corte de juro. Por enquanto, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Obrigado, Lu, até amanhã. Obrigada, até amanhã.